Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 10 de Marcos. E olha, já começa quente, com um debate sobre divórcio. Pois é, os fariseus chegam para testar Jesus, né? Perguntam se é permitido ao homem se divorciar. E a resposta dele é interessante. Ele lembra, sim, que Moisés permitiu, mas diz que foi por causa da dureza de coração do povo. Exato. Ele não ignora a lei, mas mostra que ela foi uma concessão, não o plano A, digamos assim. Isso. Daí ele volta lá para a criação. Deus os fez homem e mulher, uma só carne. E a conclusão é forte. O que Deus uniu, ninguém separe. Ele está restaurando o ideal divino original. E para os discípulos, em particular, ele ainda reforça, né? Quem se divorcia e casa de novo, comete adultério. É bem direto. É um padrão elevado, sem dúvida, fundamentado na intenção de Deus lá no início. A lei de Moisés foi uma adaptação, mas o ideal é esse. Bom, saindo dessa discussão, a cena muda. Agora são crianças que estão sendo trazidas para Jesus abençoar. E os discípulos, de novo, eles tentam barrar. Acham que não é importante, talvez. Mas Jesus não gosta nada disso, fica indignado mesmo e diz: deixem vir a mim as crianças. Porque o reino de Deus pertence aos que são como elas. Essa parte é fundamental. Sim, e que para entrar no reino tem que recebê-lo como uma criança. É. Não é sobre ser infantil, né? É sobre a atitude. A criança depende, confia, recebe de coração aberto. Sem aquela autossuficiência toda, né? O que me leva direto pro próximo personagem, O homem rico. que chega com uma postura até de respeito, ajoelhado. Isso, e pergunta sobre a vida eterna. Diz que guarda os mandamentos desde sempre. Parece um candidato perfeito, né? Parece, mas Jesus olha para ele com amor e diz que falta uma coisa bem radical. Vender tudo, dar aos pobres e aí sim segui-lo, para ter um tesouro no céu. E a reação dele diz tudo, ele vai embora triste. Por quê? Porque era muito rico. O apego falou mais alto. Antes disso, Jesus já tinha dito algo importante. Ninguém é bom a não ser Deus. Já tira o foco do mérito humano, né? Totalmente. E a questão da riqueza vira o ponto central. A imagem do camelo e da agulha é para mostrar o quão difícil, humanamente falando, é entrar no reino quando se confia nas riquezas. Mas ele termina com esperança, né? Para o homem é impossível, mas não para Deus. Aí está. A salvação não vem do nosso esforço de desapego, mas da graça de Deus, que torna o impossível possível. Bom, ouvindo isso, Pedro meio que reage, né? Tipo, e nós? A gente largou tudo. Uma pergunta válida, né? O que eles ganham com isso? E Jesus responde, promete 100 vezes mais, já nesta vida, casas, família, campos, mais atenção, com perseguições. Esse detalhe é crucial. Não é promessa de vida fácil. É promessa de comunidade, de nova família, mas dentro das dificuldades do segmento. E claro, na era futura, a vida eterna. E aí vem aquela frase de impacto: muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Pura inversão de valores do reino. O status do mundo não conta. Ou melhor, é invertido. O sacrifício é reconhecido, mas a recompensa final é divina. O grupo continua indo para Jerusalém. E Jesus, pela terceira vez, avisa o que vai acontecer com ele. E é bem detalhado, né? Traição, condenação, zombaria, morte. E ressurreição. Um cenário bem pesado. Pesadíssimo. E é chocante o que vem logo em seguida. Exato. Depois dessa previsão tão séria, Tiago e João chegam com um pedido. Um pedido de status. Querem os melhores lugares, à direita e à esquerda de Jesus, na glória dele. É quase inacreditável o contraste, né? Jesus falando de sofrimento e eles pensando em poder. Jesus pergunta se eles aguentam beber o cálice e receber o batismo dele. Eles dizem que sim, talvez sem entender direito. Ele confirma que vão compartilhar do sofrimento, sim, mas que os lugares de honra não são dele para dar. E os outros discípulos? Ficam indignados. Claro, a ambição dele gerou conflito. Mas Jesus usa isso para ensinar algo fundamental. O ensino sobre liderança, que é o oposto do poder do mundo. No reino, quem quer ser grande tem que ser servo. E quem quer ser o primeiro tem que ser escravo de todos. E ele mesmo é o exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Uma revolução do conceito de grandeza. É uma redefinição radical mesmo. Bom, o capítulo encerra em Jericó, com Bartimeu, o mendigo cego à beira do caminho.
uma figura marginalizada. Ele ouve que é Jesus de Nazaré passando e começa a gritar, com força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal tenta calar ele, né? Fica quieto aí, mas ele grita mais ainda. Que persistência! E o título que ele usa, Filho de Davi, é um reconhecimento messiânico, certo? Sem dúvida, uma declaração de fé enorme, vinda de quem menos se esperaria, talvez. Ele reconhece quem Jesus é. Jesus para, manda chamá-lo, e Bartimeu joga o manto, levanta num pulo e vai até Jesus. Esse gesto de jogar o manto pode ser simbólico, né? Deixar para trás a identidade antiga, a condição de mendigo. Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Simples e direto. E a resposta também, Rabi, eu quero ver. E Jesus diz, vá, a sua fé o curou. Na hora, ele enxerga. E o mais importante, ele não vai embora curado. Ele segue Jesus pelo caminho. A cura leva ao seguimento. Uau! Que capítulo intenso. Passamos pelo casamento, humildade, riqueza, discipulado, liderança como serviço, sofrimento e, por fim, a fé que cura e transforma. O fio condutor, para mim, é como Jesus vira as expectativas de ponta cabeça. Em todas essas áreas. Relacionamentos, status, dinheiro, poder. A lógica do reino é o inverso da lógica do mundo. Verdade. E o contraste entre o homem rico, que se afasta triste, e Bartimeu, que grita com fé, curado e segue, é muito forte. Mostra que a resposta ao chamado de Jesus não depende de condição social ou mérito próprio, mas de uma fé que se agarra a ele, mesmo sem ter nada a oferecer. Fica então a pergunta, né? Diante dessa lógica invertida, desse chamado para servir e renunciar, o que significa para a gente, hoje, escolher seguir esse caminho? O que precisamos jogar fora para poder ir até ele?